dando continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivolio Amaral Pereira. Nós estamos no capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas. Nós fizemos uma pequena introdução no nosso encontro anterior e vamos então refazê-lo só para retomar aqui o nosso raciocínio. Lembramos que nos dois primeiros capítulos, no primeiro capítulo falamos sobre a experiência de morte aparente, de um modo mais genérico. No capítulo 2, Dona Ivone contava sobre suas próprias experiências através do fenômeno da catalepsia, chamada de morte aparente, dos contatos que ela tinha no plano espiritual, das experiências que ela adquiria. E agora, aqui no capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas, nós vamos também conhecer um pouco sobre as experiências que ela vivenciou nesse aspecto das vidas passadas, das lembranças, de vivências passadas. Eu prefiro chamar de vivências, porque a ideia de vidas passadas cria uma desconexão entre aquilo que nós vivemos anteriormente e aquilo que nós vivemos agora. Porque, de um modo geral, quando se fala sobre vidas passadas, muitas pessoas entendem, a grande maioria acaba entendendo assim, que no passado era uma pessoa e agora é uma pessoa diferente e que não existe nenhuma ligação entre as vivências que cada uma experimentou. Então, quando a gente fala sobre vivências passadas, fica muito mais claro para nós essa ideia de que nós somos espíritos vivenciando experiências diferentes em épocas diferentes, contextos diferentes, cenários diferentes, enfim, mas mantendo sempre a mesma personalidade, que vai naturalmente se transformando pela experiência adquirida, pelos conhecimentos e tudo mais, conforme as encarnações vão se sucedendo. Então, a ideia surgiu principalmente, se difundiu principalmente através da ideia de terapia de vidas passadas, como sempre foi conhecido, e isso desde a década de 1980, 1990, que se tornou muito mais popularizado, em virtude, claro, da difusão desses meios de comunicação, que acabam se popularizando. Então, terapia de vidas passadas. Então eu prefiro tirar a ideia de vidas passadas e colocar vivências passadas, que eu acho que traz para nós uma ideia muito mais concreta do próprio fenômeno. Mas claro, quando se fala sobre vidas passadas, desde que nós tenhamos esse entendimento da nossa imortalidade e da vivência linear que nós temos de todas essas experiências, não existe nada de errado, desde que nós nos entendamos através dessas expressões. Então, é muito comum, dentro desse mesmo contexto, quando se fala assim, as pessoas perguntam: eu queria saber o que eu fui na vida passada, ou quem eu fui na vida passada, pensando na personalidade que ela, porventura, tenha interpretado, vamos dizer assim, e não que ela mesma era aquela pessoa. Então, na vida passada eu fui fulano. Não, na vida passada você foi você mesmo. Só que vivendo uma personalidade, numa situação, talvez com outro nome, talvez não, com outro nome, com outras características e tudo mais, mas sem perder a sua individualidade. Então, tenhamos muito cuidado ao nos expressarmos ou ao analisarmos a forma como as pessoas se expressam, para não cometermos esse equívoco. Mas, enfim, Dona Ivone, então, ela vai falar sobre as suas vivências anteriores, conhecidas principalmente através do fenômeno da catalepsia, daquela morte aparente em que ela, através da emancipação, conseguiu então adquirir novos conhecimentos, relembrar fatos anteriores, e lembrando sempre que isso não acontece à toa, ao acaso, Cada recordação de uma vivência anterior traz para o espírito um impacto que serve para ele como uma experiência necessária para que ele possa desenvolver um aspecto da sua personalidade. Então, isso não, felizmente, para muitos e infelizmente para outros, não é um fenômeno comum
que todo mundo vivencia, até porque as lembranças de vivências anteriores sempre trazem para nós um efeito, muitas vezes negativo, né? Negativos, né? Por causa do nosso grau evolutivo. Então, se no passado nós cometemos muitos equívocos, as lembranças do passado vai trazer para nós aquelas imagens anteriores, provocando efeitos emocionais, efeitos psicológicos. Então, ao estudarmos a doutrina espírita, nós aprendemos, né, junto com as recordações do passado, também o fenômeno do esquecimento do passado e do porquê dele acontecer, da sua importância, da sua necessidade. Então vamos aqui para aquilo que Dona Ivone vivenciou. Bom dia, Dudu. Bom dia, Márcio. Capítulo 3, então, nós vamos só reiniciar esse parágrafo que eu li com vocês aqui, e mais alguns comentários aqui no início do capítulo. Então, ela traz para nós duas citações de obras da codificação. Como é hábito, né, ela sempre procura embasar todos os seus relatos naquilo que a codificação proporciona para nós. Então ela traz duas passagens, uma do Livro dos Espíritos, pergunta 395. Ele pergunta, então, Kardec, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre, respondem os Espíritos. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, aqui no Livro dos Espíritos, né, o nosso livro base dos ensinamentos doutrinários. E depois, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 10, temos aqui, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Bom dia, João. Isso aqui lembrando que, nessa passagem, que Kardec fala para nós sobre a origem das nossas aflições, que a maioria das causas se encontra no presente. Já conversamos sobre isso, né, estudando lá no nosso estudo do Evangelho no Lar, né, quando nós falamos sobre as imperfeições do nosso caráter, as nossas tendências, as nossas fraquezas, os nossos impulsos, que frequentemente são todos geradores dos sofrimentos que nós temos. Então, se nós analisarmos uma situação que nós vivemos hoje, seja na nossa vida afetiva, na nossa vida financeira, profissional, emocional, se nós fizermos uma investigação detalhada para tentarmos encontrar a origem do problema, nós veremos que foi causada exatamente por uma fraqueza moral da nossa parte na atual encarnação. E, claro, eventualmente, algumas situações que fogem do nosso controle acabam tendo origem no passado. E aí, então, que entra esse comentário aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que se o nosso sofrimento hoje ele acaba sendo muito intenso, devemos, por uma questão de um raciocínio lógico, lembrar que se a cura, que é exatamente esse sofrimento do presente, é para nós intenso, significa que a causa também foi intensa. Então, isso, né, a explicação, ela vem ao encontro daquele aspecto da doutrina espírita de ser um consolador, que mostra para nós exatamente a resignação, a coragem, a partir do entendimento das causas dos nossos sofrimentos. Diferentemente daquilo que acontece com frequência, quando nós nos revoltamos, nós nos impacientamos, né, e acabamos exatamente potencializando esse sofrimento. E muitas vezes desperdiçando uma oportunidade preciosa de resolvermos questões do passado, pendências do nosso passado, fazendo com que ela se prolongue para existências futuras, para a resolução desses problemas. Então, nesse final, ele diz para nós, né, não lhe estragar o fruto
com suas impaciências, visto que do contrário terá de recomeçar. A gente evoca então aqui aquele pensamento popular que diz que tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes, né? Então, numa encarnação, se nós passamos por determinadas experiências e nós não sabemos aproveitá-las, não significa, né, necessariamente gostar de sofrer ou viver naquele padecimento eterno, né? Mas pelo contrário, apesar do sofrimento. Não é viver com o sofrimento, é viver bem apesar dele. Existe uma diferença significativa. Para nós espíritas, né, para aqueles que pouco conhecem a doutrina espírita, acaba vendo exatamente no comportamento dos espíritas ou dos cristãos, que são realmente, que abraçam realmente a filosofia, vem aquela ideia do martírio. Até porque a gente lembra, né, a própria história, né, da igreja, na influência aqui do mundo ocidental, traz para nós aqui que muitos daqueles que foram canonizados ou que foram beatificados dentro, né, dos cânones católicos, dos padrões católicos, dos dogmas católicos, acabaram sendo mártires. Então foram martirizados, foram mortos, foram torturados e tudo mais, e em virtude disso acabaram se tornando santos. E na verdade nós lembramos, através dos próprios ensinamentos de Jesus, que o aprendizado não vem simplesmente pelo sofrimento, mas pelo bem sofrer. Então, apesar disso, e não com isso, é o modo como nós devemos entender. Então, nessas duas passagens aqui introdutórias desse nosso capítulo, sobre as reminiscências de vidas passadas, vamos aqui então aos comentários de Dona Ivone. Ela diz para nós assim: muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou através de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral, e em particular deles próprios. Como nós comentamos no nosso encontro anterior, é muito comum a gente ter essa curiosidade, né, de ficar pensando o que fulano fez anteriormente, qual foi a sua personalidade anterior, qual foi a nossa personalidade, até aquela brincadeira que existe, de quando a gente conversa com 10 pessoas, 9 ou foram faraós, né, ou foram reis, ninguém foi agricultor, ninguém foi mendigo, um pobre e mero operário, uma dona de casa, um pai de família. Todo mundo tem ali aquele sangue nobre no passado, né? Então só de Cleópatras ali na história eu já conheci umas 4, 5 mais ou menos. Então é muito comum a gente ter essa curiosidade, né? E principalmente quando a gente vê hoje pessoas que se destacam de uma forma muito mais intensa na nossa sociedade, na nossa mídia, quando a gente vê governantes, empresários, artistas, personalidades de um modo geral. Bom dia, fraterna. Personalidades de um modo geral, a gente tem aquela curiosidade, né, de ficar imaginando quem teria sido ela numa existência anterior. Então, Dona Ivone, né, sendo ali uma referência nos estudos doutrinários na sua época, lembrando que nós falamos dessa publicação, que foi em 1968, ela então era uma referência, assim como Chico também o foi, e nós, Divaldo, a mesma coisa, né, acabavam então sendo aquela referência em que as pessoas procuravam, não apenas para buscar conselhos, para pedir uma orientação, mas para satisfazer também essas curiosidades. Então, né, nós também temos, né, até mesmo a respeito de nós mesmos, mas a pergunta que nós devemos fazer quando começamos a ter nossa reflexão, visando esse lado mais positivo, é por que desejamos saber isso? O que isso traria para nós de vantagem, né, de contribuição para o nosso desenvolvimento. A Miriam colocou, né, comparações de celebridades que são parecidas fisicamente com alguma figura do passado, desperta curiosidade, tudo, né? Sempre é assim. Então nós temos até muitas especulações em livros que são publicados. Cheguei a comentar com vocês sobre André Luiz, né? Tem ali alguns sites, tem até um vídeo, alguns vídeos no YouTube. Na verdade é uma série, né? Acho que são 3 ou 4 vídeos que foram publicados no YouTube. Não me recordo se a pessoa que publicou esses vídeos
se declarava espírita ou espiritualista, né? Lembrando que tem uma diferença importante entre um e outro, né? Já que espiritualista é todo aquele que acredita na existência do espírito. Então todas as religiões são consideradas espiritualistas. E, como Kardec lembra lá na introdução do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é uma das cadeiras dessa grande universidade espiritualista. Assim como o catolicismo é uma outra cadeira, a religião evangélica, o budismo, hinduísmo, shintoísmo, islamismo, judaísmo, enfim, né, candomblecismo, bandismo, todas elas são espiritualistas partindo do princípio de que acreditam na existência do espírito e algo além da matéria, independente da forma como o espírito se desenvolve ou o cenário que ele encontra além da vida material, né? Então a doutrina espírita traz no seu corpo doutrinário as orientações dos espíritos, né, que muitas vezes acabam se diferindo das orientações trazidas pelas demais religiões, pelos estudiosos dessas religiões, assim como também a interpretação que fazem dos seus livros sagrados. Então, falávamos então sobre essa curiosidade, né, sobre desse vídeo que eu falava para vocês, né? Então nesse vídeo do YouTube traz para nós uma sequência de imagens, não sei exatamente qual é a fonte de onde a pessoa que publicou que criou esses vídeos acabou tirando, mas ela trazia assim um fulano da atualidade, quem teria sido ele numa existência anterior. Então fala sobre Adolf Hitler, fala sobre personalidades da atualidade, fala sobre artistas e tudo mais. Então vai trazendo assim várias e várias imagens, mostrando uma foto atual e uma foto ou uma gravura do passado. Então ele vai fazendo essa conexão. Fulano foi Beltrano, o outro foi outro, o outro foi outro, o outro foi outro. E isso traz para nós instiga sem dúvida nenhuma essa curiosidade infantil que nós ainda temos, e ao mesmo tempo acaba alimentando uma fantasia muito equivocada. Então, apesar dessa nossa curiosidade, dessa ansiedade que nós temos de querer conhecer um pouco sobre, eu gosto de chamar, claro, de uma forma superficial, simplista, né, muito mais alegórica do que lógica, mas eu gosto de chamar de genealogia espiritual, né, de buscar os nossos antepassados em nós mesmos. Então, temos essa curiosidade de saber como as pessoas viveram anteriormente, como será a sua vida hoje, como será a vida futura também. A sua vida no futuro. Então, fulano viveu dessa forma, como será que ele vai reencarnar? Ou fulano é assim agora, quem ele teria sido anteriormente, né? Então a gente vai buscando simplesmente para satisfação da nossa curiosidade, mas muito pouco acaba se acrescentando nesse nosso processo de transformação. A Guizan colocou, né, mas tu concorda que só aprendemos através do sofrimento? Infelizmente a alegria nos ensina muito pouco. Não, na verdade, Guizan, no presente, como lembra Joana de Ângeles, a dor é uma professora muito presente na nossa vida. Isso porque é traçado para nós, né, podemos chamar assim pelos planos divinos, um caminho evolutivo onde nós naturalmente alcançaremos a felicidade, a pureza espiritual que trará para nós como consequência a felicidade plena, a felicidade absoluta dentro da nossa condição espiritual. Mas como nós nos desviamos, buscando sempre aquela satisfação momentânea, os prazeres que o nosso mundo oferece, né? E nós já vimos que não são prazeres materiais ou prazeres de substância, mas muitas vezes prazeres de comportamento, prazeres de hábitos que nós temos. Isso faz com que nós nos desviemos do caminho. E quando nós nos desviamos, se a nossa programação evolutiva é seguir pelo caminho, né, das virtudes, né, uma tríade que eu gosto muito de lembrar, né, o amor, a verdade e as virtudes, né, são 3 elementos fundamentais que consequentemente nos levarão de uma forma muito natural para esse estado de evolução espiritual. Se nós nos desviamos do amor, da verdade ou das virtudes, nós naturalmente seremos arrastados de volta
porque a força que nos leva para essa trajetória evolutiva, ela tem origem divina, vamos chamar assim. Então, se nós nos desviamos dela, essa força acaba nos arrastando de volta. Então, cada vez que nós resistimos a esse impulso evolutivo, nós sofremos as consequências daquilo que nós praticamos, sendo atraídos de volta para esse caminho original. Então seria aquela estrada asfaltada, onde tudo é certo, tudo é correto, tudo sinalizado, e aí de repente a gente quer fazer um off-road, né, fazer aquela aventura fora da estrada e querer brincar um pouco mais, e a gente vai sofrer as consequências, até retomar para essa trajetória original. Então nós podemos ver que nós somos espíritos, como lembra Joana de Ângeles também, falando sobre o homem integral, quando ela começa a desmembrar esses aspectos todos que compõem a nossa natureza. Então ela lembra que nós temos o aspecto da nossa, o nosso aspecto biológico, nosso corpo físico, nós temos o nosso aspecto social, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, dentro dos diversos círculos de relacionamento. Nós temos o nosso aspecto psicológico, emocional, temos o nosso aspecto espiritual e temos o nosso aspecto também espírita, né? Ou seja, espiritual é a nossa relação com Deus e espírita é a nossa relação com o mundo espiritual a partir dos relacionamentos que nós estabelecemos pelos nossos hábitos, pelas tendências, pelas afinidades. Então, se nós nos desequilibramos em apenas um desses aspectos, nós provocamos uma reação em cadeia, fazendo com que os outros também se desequilibrem. Então, se por acaso eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte, e espírita também, Zé, coloca o quinto também, que é importante. Então, se eu tenho uma personalidade forte, uma pessoa egoísta, agressiva, eu acabo gerando então nos meus relacionamentos um problema, acabo gerando também espiritualmente pelos vínculos que eu estabeleço, acabo criando também desequilíbrios no meu organismo. Então a gente vai percebendo que é tudo assim. Agora, se nós conseguirmos fazer com que esses 5 aspectos trabalhem de uma forma harmônica e equilibrada, nós naturalmente não criaremos situações que virão a gerar para nós sofrimento. Então o sofrimento está presente na nossa condição evolutiva atual, mas ele não é presente na nossa evolução. Né? Pois é, Sandra, e o detalhe é que muitas vezes nós também trazemos aspectos difíceis que nós não percebemos, que nós incomodamos, né? Nós nos sentimos muito mais incomodados do que percebemos o incômodo que causamos. Mas isso assim, trouxe para vocês esse ponto, mas às vezes nós temos, por exemplo, que não é uma situação intencional, mas a causa certamente ela existe num passado distante. De pensarmos, por exemplo, que eu tenho uma doença que me acompanha durante toda a minha vida. Seja um problema neurológico, seja um problema cardíaco, respiratório, metabólico, endócrino, não importa qual seja o problema. Esse tipo de situação ele vai acabar gerando em mim, muitas vezes, um desequilíbrio emocional, vai acabar atrapalhando o meu desenvolvimento social, o meu desenvolvimento econômico, que afinal de contas nós precisamos do nosso sustento e da nossa convivência, que faz parte da nossa natureza. Então nós podemos gerar uma série de situações, muitas vezes uma depressão, que a gente entra nessa parte mais psicológica. Uma depressão faz com que a pessoa tenha problemas no seu relacionamento, no seu trabalho, acabe gerando problemas na sua saúde. Então, quer dizer, tudo um pentagrama, vamos chamar assim, em que todos os pontos estão conectados com todos. Se um se desequilibra, dependendo da intensidade, ele vai desequilibrar na mesma intensidade ou muito mais os demais. Então, se a nossa personalidade começa a se moldar nesses princípios mais nobres, nesses princípios mais elevados, que nós estamos aprendendo agora a conhecer e a praticar, certamente a dor vai se tornando cada vez menos presente. Até chegar um momento em que muitas vezes virá a dor, sem dúvida nenhuma, pela necessidade até mesmo das missões que nós trabalhamos, né, que nós precisamos cumprir, mas ela virá muito mais como estímulo, né, e como exemplo de resignação, de resistência, de coragem, do que necessariamente por uma questão de merecimento. Basta lembrar que
naquela escala evolutiva dos mundos que nós aprendemos através da doutrina, né? Nós temos os mundos primitivos, que são aqueles em que os espíritos saíram dos reinos inferiores, né? Começam ali aquela jornada evolutiva. Então, naturalmente, a dor é presente constantemente. Porque existe muita brutalidade, existe muito instinto, existe ainda muito egoísmo. Depois, provas e expiações. Nós já começamos a sofrer muito mais do que causar problemas. Mas esse sofrimento vem como consequência de causas anteriores, né? Consequências de causas anteriores. Né? Aí depois nós vemos ali para mundo de regeneração. Como o próprio nome diz, né, que é exatamente essa fase em que o nosso planeta vem entrando agora, mundo de regeneração de espíritos regenerados. O espírito regenerado é aquele que sofre, mas sofre ainda os resíduos daquilo que causou anteriormente, mas é um espírito que já não gera mais situações que vão futuramente, no futuro próximo, médio ou distante, gerar situações dolorosas. Depois nós temos os mundos felizes, como o próprio nome diz, um estado, uma condição que ainda nós estamos muito distantes de alcançar, mas certamente alcançaremos, e depois os mundos angelicais, como Kardec classificou, e como o próprio nome diz, né, são dos espíritos puros. E até mesmo a gente lembra que os espíritos puros ainda sofrem, mas não por merecimento, mas em decorrência do compromisso da missão que devem desempenhar. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria história de Jesus, que apesar de ser um espírito que já não traz mais o sofrimento como uma consequência, ele acabou abraçando o sofrimento devido à missão que deveria cumprir junto aos homens, junto a nós, aqui encarnados naquela época, que nós poderíamos ainda ver aquele mundo como um mundo primitivo. Então vemos assim que a dor ela é uma necessidade ainda para nós, mas ela não é uma constante na nossa evolução, na nossa existência. Muito bem aqui. Pois é, esse ter que sofrer para ver Deus, Guizan, é exatamente aquela ideia, né, de que tudo gira em torno do sofrimento, mas que nós ainda não nos demos conta de que a partir do momento em que nós vamos nos harmonizando com as leis universais, com o pensamento divino, a dor naturalmente vai deixando de fazer parte da nossa convivência, da nossa vivência. Então, hoje, nessa visão geral que as pessoas têm, de considerar, por exemplo, que nós temos uma única existência, a nossa vida é o que acontece do momento em que a gente nasce ao momento em que a gente morre. E como a nossa vida é constantemente envolvida por sofrimentos, por dificuldades, por tragédias, a gente diz assim que todo esse sofrimento vem para purificar tudo de uma vez só, para que a gente possa encontrar Deus. Na verdade, nós estamos vendo Deus o tempo todo. Só que, quanto mais nós vamos nos purificando, mais nós vamos compreendendo exatamente a natureza divina e vamos nos afinizando com ela também. Então a dor, na verdade, como o próprio nome diz para nós, a dor é uma consequência natural. A dor é uma necessidade, né? E o sofrimento ele acaba sendo opcional. Uma psicóloga, estudando um pouquinho sobre essa questão da dor, ela comentou que muitas vezes a dor ela é um corte no dedo, que aconteceu por uma consequência, por uma escolha, por uma situação do passado. E se você jogar sal naquele corte, você acaba intensificando o sofrimento. Então você sente a mais dor ainda porque você cria aquela situação. Mas então quando nós pensamos assim, bom, a dor existe, deixa eu então me manter equilibrado, deixa eu suportar essa situação, deixa eu lidar com ela da melhor forma possível, buscando os auxílios, promovendo as transformações, sem ficar gerando mais dor ainda. Aquela lamentação constante, aquela revolta constante. Então a dor, ela está presente. O sofrimento acaba sendo uma opção. Então, de um modo geral, o mundo acaba vendo isso exatamente por não compreender ainda esse aspecto espiritual que é tão importante, da nossa imortalidade, das tantas existências, né, que nós vamos vivenciando, da nossa evolução. Todo mundo vê a vida ser resumida numa única situação. E nós podemos dizer assim, quem é plenamente feliz aqui no nosso planeta?
Alguém vai dizer assim, não, mas a minha vida é muito confortável, eu tenho uma família de quem eu gosto muito e tudo mais, mas ela não está isenta da dor. Basta que ela perceba que aquele estado material ou aquele estado familiar que ela tem, se acontecer uma única transformação, ela começa a sofrer. Então quer dizer, eu amo a minha família, basta acontecer alguma coisa e alguém da família desencarnar. Pronto, vem a dor, vem o sofrimento. Então estarmos encarnados no mundo material, a dor para nós é constante. Exatamente porque as situações físicas, sociais, psicológicas, materiais, de um modo geral, sempre vão gerar em nós algum tipo de impacto que vão exigir esforço. Agora, a partir do momento em que nós começamos a nos desprender dos mundos físicos e começamos a vivenciar as experiências plenamente no plano espiritual, nós nos distanciamos cada vez mais desse sofrimento. Então é uma questão de evolução, mas a gente vê que a compreensão que existe hoje, e é claro que todo esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo, diz respeito àquilo que os próprios espíritos disseram. Então é um aprendizado que veio da fonte original, em que nós começamos a entender o mundo material a partir de uma outra perspectiva, não apenas reduzindo toda a nossa existência nessa experiência, mas percebendo que essa experiência faz parte de um conjunto de experiências que nós vamos viver como espíritos imortais e que tudo vai se transformando gradualmente. Então, enquanto o mundo não tiver, as pessoas de um modo geral, não tiverem essa percepção, esse entendimento, vão vivendo intensamente todas as dores, todos os prazeres, numa única oportunidade, e acabam naturalmente se equivocando. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação bastante simples, mas que pode ilustrar, é como se nós nos esquecêssemos que amanhã nós teríamos o que comer, que nós teríamos ali a condição de preparar a nossa refeição, de ter o nosso alimento. Então eu quero comer tudo de uma vez só. Não, eu tenho que comer tudo agora porque amanhã nunca se sabe. E eu vou devorando e me dá aquela indigestão, me dá todo aquele problema por causa da alimentação excessiva, pesada e tudo mais. Os prazeres que nós vamos vivendo, a alegria da vida, ela tem que ser naturalmente vivida gradualmente, sendo distribuída de uma forma equilibrada, e não querer viver intensamente porque a vida é muito curta, como diz o próprio ditado popular. A Andréa lembrou, como o pássaro que fica na gaiola, mas tem a opção de cantar ou se debater, aquela analogia que a gente faz que é bastante clara. Então estarmos no mundo físico é estarmos, sem dúvida nenhuma, enjaulados numa condição de muitas restrições. O corpo físico, para nós, é sem dúvida nenhuma a nossa própria gaiola. Porque o espírito ele é livre. Mas quando ele se encontra encarnado, ele está preso nessas limitações. Ele vai ter que sofrer as consequências do mundo material, vai ter as dificuldades de se arrastar por esse mundo, nesse corpo limitado. E como se não bastasse, o próprio corpo físico ele ainda está preso na sua gaiola familiar, na sua gaiola social. Ele está preso naquela condição ainda material que ele precisa, numa condição de privações muitas vezes. Então eu posso estar ali dentro daquela gaiola, já que eu estou aqui, eu tenho duas opções. Ou viver de uma forma tranquila, esperando ali, trabalhando naturalmente para aproveitar cada momento daquele, ou eu posso simplesmente me debater desesperado, machucando asas, machucando o bico, caindo penas, que geralmente é o que acontece. Vemos as pessoas se debatendo pelo mundo afora, se revoltando com aquilo que tem, com aquilo que não tem, com aquilo que gostaria, com aquilo que perdeu, com aquilo que é, com aquilo que não é, sem se dar conta de que é um espírito vivendo experiências, sem saber tirar o proveito. E é muito natural que nós vejamos isso, porque como percebemos, como lembra a música do nosso rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. E quando a gente busca a nossa existência, nós temos que nos perguntar, mas o que eu estou buscando exatamente? Qual é o sentido da vida? É aquela pergunta-chave que todo mundo se faz. Se nós não tivermos como perspectiva a nossa evolução espiritual, a vida vai ficar simplesmente passando por pequenas emoções. Lembrando também o próprio rei
Então eu estou vivendo em busca de emoções. Mas será que a vida se resume nisso? E aí então, como espíritos, nós começamos a entender de um modo diferente. Estou naquela família por essa necessidade, desenvolvo aquele trabalho, vivencio aquela doença, vivencio aquela condição, tenho oportunidade, porque a vida não é só desgraça também, né? Porque dá a impressão de que família sofre, falta de dinheiro sofre, doença sofre, quer dizer, não tem mais nada na sua vida além disso, aí você está realmente atolado num pântano de desgraça, né? Você deve ter errado muito mesmo para poder chegar nessa condição. Mas a vida não é isso. Relacionamentos são felizes, sabendo administrar as nossas condições, sabendo controlar as restrições do nosso corpo, nós conseguimos viver felizes e fazer também as pessoas felizes. Mas a gente se debate na gaiola, não, porque eu não quero, porque eu queria. E aí nesse tempo todo o tempo vai passando, vamos desperdiçando as tantas oportunidades que a vida vai oferecendo para nós e pronto. Né? Abraço, Flávio. E aí pronto. A Miriam lembrou, né, o sal arde, mas é antisséptico, em algumas civilizações era usado para ajudar a cicatrização. Até inventarem o metiolate, né, Miriam? Porque para quem já usou metiolate sabe como é que é, né? Aquela sopradinha mágica para parar de arder. Ufa! Nós vamos lá. Então, essa ideia que a gente tem das reencarnações, das lembranças do passado, como lembra para nós aqui Dona Ivone, né? Só um instantinho. Tá aqui, então, comentei aqui, né, das pessoas que procuravam Dona Ivone para saber, né, das reencarnações do próximo em geral ou deles próprios. E ela continua dizendo então: nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto às instruções dos espíritos que organizaram os códigos do espiritismo. Se, como foi dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo, como tão habitualmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Exatamente pelas dificuldades, né, por todos os dramas que nós tivemos no passado. E é claro que a gente vai lembrar que dificilmente a gente vai encontrar alguém, dificilmente não, podemos dizer assim de um modo geral, né, que vamos encontrar alguém que na condição atual seja uma pessoa que tem ali as suas dificuldades, as suas infelicidades, tristezas e tudo mais, e que no passado tenha sido feliz. Não, mas na existência anterior eu fui um espírito muito feliz, falando naturalmente da felicidade verdadeira, não dos estados de prazer, de conforto, de alegria que ele vivenciou. Porque muitas vezes ele fala que foi feliz, mas ele na verdade semeou um sofrimento muito grande para ele próprio e para outras pessoas que conviviam com ele. Então, quem foi infeliz, foi feliz no passado, continuará sendo feliz. Porque a nossa evolução, a gente lembra que o espírito não retrocede na sua evolução. Nem o espírito que consegue conquistar alguma coisa, conquistar de uma forma definitiva, legítima, né, ele acaba perdendo isso tudo. Então o espírito que conquistou um estado virtuoso, ele vai continuar vivendo as suas demais existências, desenvolvendo cada vez mais esse estado. Agora, se o espírito ele traz um vício do passado, esse vício tende a se transformar positivamente se ele se esforçar para isso. Ou ele pode intensificar o sofrimento pela manutenção desse próprio vício. Aí já vem de novo a nossa velha e boa professora dor, que vem despertar aqui a nossa consciência, chamar a nossa atenção. Então, se o espírito viveu bem no passado, a tendência é ele continuar vivendo cada vez melhor. Por isso foi colocado para nós aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo. Por isso, então, alguém que se lembra do passado, ele sempre vai se lembrar de uma situação em que ele era pior do que ele é hoje. Ele sempre vai encontrar algo negativo no seu passado. Porque o passado tem aquela tendência de sempre mostrar o quão ignorante nós éramos. E quanto mais no passado nós voltarmos, mais ignorantes nós perceberemos, já que nós saímos do estado primitivo para o estado angelical. Então, se eu quiser me lembrar de uma experiência anterior, não vou encontrar muitas flores, não.
posso encontrar alguns estados em que eu consegui alcançar aquele sentimento de alegria, aquele sentimento de prazer. Né? A mesma coisa também, Guizão, né? O cego de hoje, o surdo de hoje, o deficiente de hoje, o pobre de hoje, né? O que passa por situações, certamente teve uma causa no passado. O que ele vive hoje é uma consequência do passado. Como a gente lembra, se os nossos sofrimentos ele tem duas causas, uma causa atual e uma causa anterior. Se ele não ficou cego porque ele mesmo se provocou isso deliberadamente, é porque certamente teve alguma causa no passado que não adianta a gente querer especular, que a gente não vai saber. O Chico Xavier, ele tentou trazer para nós, numa das suas obras, algumas situações que geram algumas consequências. Então ele dizia, por exemplo, que alguém que comete suicídio através do afogamento tende, numa encarnação futura, a trazer um problema respiratório grave. Um enfisema pulmonar, alguma coisa alguma doença respiratória, né, como uma doença, uma asma, uma bronquite grave. Não que todo asmático, ou todo aquele que tem bronquite, tenha cometido suicídio, mas ele lembra que tem uma tendência a isso. Aquele, por exemplo, que cometeu suicídio através de um tiro na cabeça, que lesionou o seu sistema nervoso central, tende, numa encarnação futura, a trazer uma deficiência intelectual muito grave, muito severa. Então são tendências, mas a gente não tem como especular. Dona Ivone, nesse caso, nessa página que a gente está lendo, ou nesse capítulo, ela vai falar sobre lembranças claras que ela teve no passado. Então ela pôde falar com propriedade o que ela vivenciou, porque ela tinha essa condição, essa permissão e essa necessidade. Mas nós, de um modo geral, não. Mas o que Kardec lembra, junto com as instruções dos espíritos, é que nós vivemos sempre uma situação de equilíbrio. Se você faltou no passado e você soube aproveitar aquela experiência, você terá no presente. Se você tinha no passado e não soube aproveitar, você não vai ter agora. Então, por exemplo, alguém que viveu uma condição financeira de muito abastada, muito bem estruturada, e viveu simplesmente prazeres, jogando fora os recursos de que dispunha, vivendo com egoísmo, com arrogância e tudo mais, a tendência é viver uma vida de privações para poder desenvolver exatamente aquilo que ele não soube aproveitar. Então lembra que nós temos sempre a tendência de que essas leis divinas equilibrem essa balança. Aquele que soube aproveitar a ausência terá agora o benefício para poder equilibrar e continuar a sua jornada. Aquele que perdeu vai ganhar, aquele que ganhou muito e não soube aproveitar perde agora. Então é sempre assim que nós temos em várias e várias situações. E continua então. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é que de vez em quando surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica, firmeza nas narrativas que impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. Aqui a gente tem das pesquisas, né, que naquela época eram feitas, né, a gente fala mais uma vez da década de 1960, mas hoje, no século XXI, nós temos muitos pesquisadores que se debruçam sobre esse assunto para estudar os tantos e tantos relatos e lembranças que nós temos de pessoas que falam de existências anteriores, crianças que trazem recordações, pessoas que já estiveram em lugar e fazem descrições, fatos que se lembram.
E aí a pessoa pergunta, poxa, mas como é que ele sabe isso? Pesquisando, 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 muitas vezes ele acaba não concluindo que era de fato uma lembrança de uma existência anterior, mas ele consegue não chegar a conclusão nenhuma. Então ele acaba dizendo, olha, não sei como é que você sabe. Então, se nós acreditamos em reencarnação, esse é um caso de uma lembrança de reencarnação. E isso acaba tendo principalmente, né, estudiosos que nós tivemos, o Dr. Brian Weiss, se eu não me engano, o William Stevenson, sempre confundo essas duas personagens, né, personalidades, então escreveram livros sobre existências anteriores, né, como foi o caso, deixa eu lembrar se foi o William Stevenson, espera só um pouquinho. Eu acho que foi Brian Weiss. Ele escreveu aquele livro, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que foi o primeiro grande best-seller dele nos Estados Unidos. E então ele, fazendo a terapia de regressão de memória, porque até então não se chamava terapia de vidas passadas, mas chamava terapia de regressão de memória, em que através de técnica, né, de uma técnica de hipnose, a pessoa ia regredindo na sua memória até chegar, por exemplo, na vida intrauterina, onde ele procuraria encontrar uma situação gatilho que tenha causado, né, que causou nesse presente uma situação difícil para aquela pessoa. Um medo, uma angústia, uma depressão, um bloqueio que ela tenha. Então a regressão de memória fazia com que ela buscasse no seu passado uma situação na juventude, na infância, até mesmo durante a sua gestação. Mas eis que Dr. Brian Weiss, fazendo essa investigação, ele conseguiu quebrar uma barreira. Quando a paciente dele, não me recordo o nome dela agora, ela começou a contar uma situação que não tinha nada a ver com a realidade. Vendo pessoas vestidas de tal forma, vivendo num vilarejo medieval e tudo mais, e ele começou a ficar curioso. E ele percebeu que a memória dela foi muito além da existência atual, da até então existência atual. E foi para uma existência passada. E a partir dali ele começou a fazer investigações de casos de várias pessoas que, através da hipnose, que hoje nós chamamos então de terapia de vivências passadas, foi buscar no passado causas de situações do presente. Pessoas que têm medo de barata, pessoas que têm claustrofobia, pessoas que têm dores que não são compreendidas, pessoas que têm estado emocional problemático. Buscaram na TVP as causas anteriores. Então nós tivemos pesquisadores nos Estados Unidos, pesquisadores na Índia, né? Aí eu me lembro agora das palestras do Divaldo, em que ele tem na ponta da língua o nome dos pesquisadores, né? Aqueles nomes complicados indianos, que ele fala assim com toda facilidade, né? Mas eu não vou me lembrar e não vou também arriscar qualquer nome aqui, que vai ser uma comédia. Então nós temos na Índia, já que a reencarnação na religião hindu é algo muito natural, então nós temos ali várias e várias histórias que foram contadas, filmes que já foram produzidos, livros que já foram escritos. Então, hoje nós temos muitos pesquisadores que procuram entender exatamente isso. Aqui no Brasil também nós tivemos, né, um livro muito interessante chamado 20 Casos de Reencarnação, que contam histórias de pessoas que trazem relatos de que não se tem explicação de como aquela pessoa pode ter aquele tipo de informação. E aí temos, né, o próprio Discovery Channel também já fez documentários sobre relatos de pessoas que têm essas lembranças. Um garoto que fala que foi um soldado, um piloto da Segunda Guerra Mundial, o outro que fala que foi um policial, e assim a gente vai. Então, guardadas, né, com toda a cautela essa estrutura para se fazer essa investigação, para evitar qualquer tipo de fantasia, nós encontramos ali situações bastante curiosas. Porque é claro, né, nós temos aqueles que inventam, que gostam de criar aquela expectativa, de se destacarem de alguma forma e tudo mais, mas, né, no meio de todo, como lembra Kardec, né, no meio de todo vinho ruim, nós encontraremos também vinhos bons. Então, no meio das histórias fantasiosas, nós encontraremos também histórias verídicas. Assim como no meio de muitos médiuns falsos, né, falsos médiuns, ou médiuns que têm interesses egoístas e tudo mais, nós encontramos também muitos médiuns que fazem bons trabalhos dentro da seara mediúnica. Então, como foi colocado para nós aqui, o fenômeno
de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade, e uma vez que podemos ter estranhas reminiscências, sem saber que elas sejam do passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades, aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata e por isso não participam a outrem o que com elas se passa. Então aqui muita gente se lembra, assim como nós temos os casos da própria mediunidade. Espera um pouquinho só que eu me perdi aqui. Pessoas que têm ali experiências mediúnicas bastante curiosas, bastante interessantes, que acabam não contando para ninguém, por constrangimento, por medo, né, porque viu algum vulto, ouviu alguma voz, teve alguma experiência de emancipação, então ele fala, não vou contar senão vão achar que eu sou louco. A mesma coisa acontece com pessoas que têm lembranças, que muitas vezes são chamadas de déjà vu. Foi num lugar, viu uma situação, parece que eu já passei por isso em algum lugar. Aí a ciência, né, as neurociências procuram, ou a neurociência procura trazer uma explicação de que o cérebro, sei lá, processou aquela imagem e depois criou ali uma situação, não sei como é que ele vai explicar tudo isso, mas junto com as explicações científicas nós temos também a própria realidade das lembranças de existências anteriores. Diz aqui para nós agora, Dona Ivone ainda, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando remorso no paciente, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado, enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de outra e transformada em algoz do presente. Fato interessante aqui de Dr. Bezerra de Menezes, lembrando que ele, quando estava encarnado, ele escreveu um livro muito interessante chamado A Loucura sob Novo Prisma. Então, livro de autoria de Bezerra de Menezes, como outros livros que ele já escreveu também, não na condição de espírito, mas na condição de encarnado. Ele escreveu um livro, por exemplo, sobre escravidão, sobre o escravo, que ele era naturalmente abolicionista, e sendo um parlamentar como ele foi, ele escreveu um livro falando exatamente sobre os equívocos da sociedade em manter a escravidão como algo natural na nossa sociedade. E ele escreveu também esse livro sobre a loucura, né, já que ele trabalhava também com a psiquiatria. Então, o que ele chama a atenção aqui para nós é que muitos casos de manicômios são pessoas que passam, né, são diagnosticadas como pessoas que têm distúrbios mentais graves, vivenciando realidades paralelas, falando sozinhas, com tantos e tantos diagnósticos, e que pessoas são medicadas, são tratadas dentro das condições que apresentam, e sem levar em consideração esse aspecto espiritual. E como eu já falei para vocês, não é à toa que nós encontramos muitos hospitais espíritas espalhados pelo Brasil que têm como principal foco a psiquiatria. E que muitos psiquiatras anteriormente começaram a estudar a doutrina espírita exatamente para poder entender não apenas os fenômenos da mente, mas os fenômenos espirituais que acabam interferindo na vida das pessoas. Então nós tivemos aqui, como lembra o Dr. Bezerra, pessoas que ficavam hospitalizadas na condição de loucura nos manicômios, né, nos nosocômios, como lembra Manuel Filomeno de Miranda, e essas pessoas, na verdade, elas chegaram a esse estado de desequilíbrio exatamente porque lembranças do passado acabaram depois trazendo esses distúrbios, todo esse tormento que elas acabam vivenciando. Então,
lembram de assassinatos, lembram de perseguições, lembram de situações que elas mesmas criaram, e não suportando o peso da culpa e do constrangimento daquilo tudo, acabaram entrando nesse estado de desequilíbrio. E outro lado também que ele lembra aqui, que a dona Ivone lembra aqui, que são os obsessores. Que o obsessor ele não precisa necessariamente atacar aquela pessoa. Basta que ele faça com que ela relembre daquilo que ela fez. E aquelas lembranças começam então a aflorar, acabam ficando intensificadas naturalmente por causa dessa influência, fazendo com que a pessoa também entre no estado de desequilíbrio. Muitos estados depressivos, estados de loucura, muitos crimes, suicídios são cometidos porque lembranças chegam de forma tão intensa que acabam levando a pessoa a esse trágico final. Então por isso lembrando, né, que essas lembranças nem sempre elas são positivas. E quando elas são intensificadas com esse propósito de trazer esse prejuízo, elas acabam causando essas consequências tão dolorosas. Muitos chamados loucos, e também certo número de obsediados, costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando por vezes atos deploráveis. E aqui lembrando, né, que quando chega num manicômio, né, num hospital psiquiátrico, vamos chamar assim, muitas pessoas que estão naquele estado de desequilíbrio graves começam a contar histórias paralelas, falando de personalidades diferentes que não eram aquela pessoa. Alguns, né, chegando naquele delírio de se colocarem como grandes personalidades, né? Tinha até uma propaganda na televisão que um se colocava como Nero, o outro se colocava como Napoleão, o outro se colocava como um rei e tudo mais. Mas muitas vezes o indivíduo se coloca como numa outra personalidade. Que ele não é a quem ele é agora, que ele foi, que ele fez e tudo mais. E isso, na verdade, não é apenas um desequilíbrio. Muitas vezes são lembranças reais que ele acaba tendo. Bem poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que reminiscências, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para um presente por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. A lei divina, que rege a condição do ser encarnado na Terra, estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser, e assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais de grau, por vezes intensos, na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório, no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns, ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. Então pode ser um mérito, como pode ser ali uma provação, para não chamar de punição, né? Porque a ideia não é punir. Quando a gente fala sobre o castigo, a punição, nós colocamos em Deus aquele rótulo do Deus punitivo, do Deus vingativo. E na verdade não existe castigo. Existe na verdade uma reeducação, que ela eventualmente vem através da dor, vem através de privações, de restrições. Então até mesmo nas obras da codificação nós encontraremos essa expressão castigo vinda por alguns espíritos. Né? Isso porque nós temos ainda a influência dos dogmas das religiões anteriores, principalmente do próprio cristianismo, né? Falando que é o seu castigo, é o pecado. Né? Então, pecado é castigo. Né? Aliás, o próprio Fyodor Dostoiévski, né, tem aquele livro Crime e Castigo, que conta exatamente isso: você faz e você castiga. A ideia das punições que nós temos hoje nos presídios também é a mesma coisa. Você cometeu um crime, então você tem que ser punido.
Então essa ideia que nós temos hoje, ela acaba sendo exatamente contrária ao próprio processo de reeducação. Então o presídio, por exemplo, por causa das condenações penais, tem o objetivo de restringir o indivíduo na vida em sociedade, mas ao mesmo tempo oferecer para ele condições de reeducação, para que ele possa ser novamente inserido nesse mesmo grupo. Então a ideia da punição para nós, ela é sempre dolorosa, ela é sempre improdutiva. Então, aqui nesse caso nós temos as lembranças que vêm como sendo para nós uma provação para as criaturas pouco desenvolvidas e uma concessão ao mérito daquelas que já estão evoluídas. Naturalmente sempre com recordações de acordo com a necessidade e a natureza de cada espírito. Fatival, bom dia. Por que pessoas próximas se valem às vezes de alguns escritos antigos nossos para nos punir? É o sentimento de vingança natural, que todos nós temos ainda, sempre percebemos a fraqueza do outro para atacar, para machucar, para poder fazer com que ele sofra aquilo que fez sofrer. Então é ainda uma característica muito natural da nossa natureza espiritual nessa condição em que nós estamos agora. Procuramos sempre acertar no outro nas suas fraquezas. Então não importa se são textos, se são histórias, se são lembranças, se são fatos, sempre vai ser utilizado aquilo que está muito mais fácil, muito mais prático para poder atingir. Mas isso é uma característica clara do nosso egoísmo, ainda da nossa agressividade. André lembrou que não são castigos, são consequências. E são consequências, André, não apenas pura e simplesmente, mas são fazendo parte da própria lei de causa e efeito com um propósito educativo. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência. E a ideia de consequência, ela não é necessariamente negativa. Se um aluno estuda, a consequência natural é ele tirar uma nota boa na escola. Se o indivíduo trabalha muito, e trabalha dedicadamente, equilibradamente, a consequência natural vai ser o seu sucesso profissional. Ao mesmo tempo, se ele tem alguma negligência, a consequência poderá ser dolorosa. Então, a lei de ação, de causa e efeito, desculpe, porque ação e reação, ela é muito fria dentro da ideia da física. Então, a lei de causa e efeito, ela traz para nós ali sempre consequências proporcionais à ação inicial. Continuando aqui para a gente poder finalizar. Deixa eu ler mais um trechinho aqui. Tá aqui, achei. No primeiro caso, como foi colocado para nós, do caso da aprovação, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão. Haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar normalidade. E de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime, assim o encarnado se anomializará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Então o que está lembrando aqui a Dona Ivone é que as lembranças do passado, elas atormentam o espírito, não importa em que condição ele esteja, na condição de encarnado ou na condição de desencarnado. Porque quem fala muito sobre essa questão é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que psicografa através do Divaldo Franco. Muitos livros que ele traz para nós, falando sobre os bastidores da loucura, loucura e obsessão, sexo e obsessão. Nós temos ali vários livros que são publicados com essa temática, que trazem para nós histórias de espíritos desencarnados que viveram estados claros de loucura
pelo simples fato de se lembrarem de fatos da própria história. Fatos da atualidade, fatos presentes, espíritos que são assistidos, né, em trabalhos de orientação espiritual, de desobsessão, que chegaram nesse estado de loucura simplesmente por se lembrarem. Então, para muitos desses aí, a terapêutica indicada é exatamente a reencarnação. Porque a reencarnação proporciona ao espírito o esquecimento, pelo menos de um modo geral, mas muitas vezes ele reencarna com esse esquecimento, mas trazendo um estado de desequilíbrio que ele não consegue definir. Um medo incontrolável, beirando ali a esquizofrenia, muitas vezes uma depressão, uma angústia que é inexplicada, que simplesmente é a culpa do seu passado, que embora ele não se lembre dos fatos, ele se lembra das impressões. As impressões continuam vivas. Então por isso é importante a gente lembrar que o espírito que recorda dessas situações sempre vai acabar, nessa condição evolutiva em que nós nos encontramos, padecendo dessas lembranças, padecendo dessas consequências. E aí há a necessidade de um trabalho de reequilíbrio muito intenso, muitas vezes tendo a necessidade de várias encarnações. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, trazendo aqui uma situação apenas a título de ilustração, Adolf Hitler. Imaginar, por exemplo, né, quanto tempo ele levaria para poder se livrar, não apenas dos próprios obsessores, mas das lembranças daquilo que ele gerou através das escolhas e das suas decisões. Deixa eu ver aqui. Tá, finalizando aqui, pessoal. Passamos para... Tá, aqui, depois ela vai entrar aqui nessa página 21, falando agora daqueles espíritos que, recordando o passado, vão ter lembranças positivas, né? Vão tendo ideias construtivas, né, sendo bem estimulados, né, a partir dessas recordações. Então nós vimos aqui dois aspectos. Aquele que se lembra e sofre muito por causa disso, e depois aquele que se lembra e acaba se aproveitando disso para poder continuar se desenvolvendo. Então paramos aqui, né? Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem